Saudações, saudações! Mais um episódio do Podville. E hoje é um assunto, na semana anterior a gente conversou com o pessoal da Rotas Construtora e é um assunto que eu acho de suma importância para o desenvolvimento da cidade e pessoalmente também a gente pode tirar algumas dúvidas, que é a questão do financiamento imobiliário, ou seja, consigo investir no imóvel, consigo comprar o primeiro imóvel, consigo sair do aluguel. Então são tantas questões que envolvem o financiamento imobiliário e pensando nisso eu convidei meu amigo Wagner Dias, que já veio aqui no Podville em edições anteriores e ele é especialista no assunto. E aí, Wagner, tudo bem? Beleza, Ivan, obrigado por me chamar mais uma vez aqui, dessa vez para falar de um assunto tão interessante que a gente gosta tanto, né? Que é o sonho da casa própria, né? Porque o financiamento imobiliário está diretamente ligado a isso, né? Sim. E hoje, Wagner, eu até estava pensando, é um programa realmente de informação, né, Wagner? Sim. Claro, a gente sempre tem que respeitar a particularidade de cada pessoa, de cada análise, cada um tem um histórico financeiro, cada um tem uma história de vida, então isso influencia sempre na possibilidade ou não, o valor de quanto tu consegue financiar. Mas sempre tem a possibilidade de fazer análise, né, Wagner? Sim. Eu acho que de qualquer forma, tu saberes hoje o quanto tu consegue financiar, pode te ajudar a tomar decisão. Pode não, vai te ajudar a tomar a decisão, né? Exatamente. As pessoas estão muito cruas, né, em relação a essa parte do financiamento, não sabem como que funciona. Então acho que esse episódio especificamente, né, do Podville vai ajudar a esclarecer um pouco, né, de todas as etapas, entender melhor como a pessoa se programar, né? E para começar, assim, um ponto que eu acho bem interessante no ano passado eu comecei um podcast sobre essa questão do mercado imobiliário de uma forma geral. Pode morar, né? Pode morar, exato. E ele, recentemente agora ele iniciou também na TVBE, canal aberto, né, para atingir um maior número de pessoas. E nesse sentido, numa dessas entrevistas que eu fiz no ano passado, que foi com o Ivandro da Convisa, né, o fundador da Convisa. Ivandro de Souza. Exatamente. Ivandro, abraço, cara. O Ivandro é sensacional. Eu trabalhei para ele nesse período de candidatura a prefeito, depois ele foi junto à questão lá do Senado, e é um ser humano, merece todo o sucesso, e a Convisa é o que é, e é só olhar o Ivandro, a gente entende porque a Convisa é essa potência e esse orgulho para Joinville. Exatamente. Ivandro, abração, cara, tenho muito carinho por você. E o Ivandro comentando, né, que ele falou assim, contando todas as histórias e sem combinar nada, né, ele falou assim, cara, eu vou dar uma dica para quem está nos assistindo. Antes de procurar um imóvel, procure se informar sobre essa questão do financiamento. Existe uma possibilidade de você aprovar um crédito perante uma instituição financeira. E aí o que ele disse com isso? Que você chegando numa imobiliária, né, vou dar um nome qualquer aqui, Boareto Imóveis. Boa escolha. Ou numa construtora, numa incorporadora como uma Convisa, né? Você tem um outro poder de barganha quando você já tem definido essa situação. Porque se você chegar lá, né, nesse local, nessa empresa que está vendendo imóvel e diz, eu tenho um automóvel, eu tenho dinheiro, eu tenho FGTS e o resto eu vou ter que financiar. Aí o outro lado vai dizer, não, ok, então vamos fazer e tal. Agora, se você chega e diz, olha, eu tenho isso, e eu tenho um crédito aprovado no banco tal de tantos R$1.000, é outro poder de barganha. Sim. Né? Então, de repente, somou ali, deu 300 mil, e aí o imóvel que está sendo vendido por 310, ele fala, você chega e pode bater na mesa, olha, se fechar por 300, eu assino o contrato. É outra negociação. Ao contrário de você chegar, pois essa diferença, eu vou ter que ver se eu consigo aprovar ou não. Então, e aí a negociação fica diferente, entendeu? Então, você traz o poder de negociação para si, né? Não desmerecendo a outra parte, claro, né? Mas você tem o poder nas mãos, né? Porque assim, se você não fechar, eu vou em outro lugar. Agora, se você não tem essa certeza de que vai aprovar um crédito no teu nome, aí fica mais difícil, né? Até, né, Wagner, a gente vê diversas situações
Mas duas situações, vamos lá. A pessoa tem um pré-conceito, um pré-entendimento que ela só consegue financiar 200 mil. Uhum. Mas depois, fazendo análise, ela pode financiar mais. Pode ser. E esse poder financiar mais é um quarto a mais na casa da família, Sim. é uma vaga de garagem a mais, num bairro mais perto onde trabalha. Então, saber o quanto tu pode financiar é essencial para tu encontrar o imóvel ideal, porque vai caber dentro da tua possibilidade financeira e às vezes até um upgrade do que tu estava pensando. Sim. E claro, eu acho que também é muito interessante o choque de realidade às vezes. Claro. Tu criar expectativas que tu pode comprar um imóvel de 400 mil, mas quando tu vai e só pode financiar 180, 210 ou assim, também é importante, porque se tu não tem condição financeira, saúde financeira para 400, Sim. essa compra vai virar o inferno provavelmente, né, Wagner? E nem isso, nem só isso, né? Talvez assim também teve um processo que fizemos algum tempo atrás, em que foi financiado algo em torno de uns 300 mil reais, e aí quando foi emitido o contrato, os clientes chegaram assim, mas eu pensei que a prestação ia ficar 1.500, era o que a gente imaginava pagar por mês. Diz, cara, vocês estão financiando 300 mil reais, nunca a prestação vai chegar em 1.500. Quer dizer, vai chegar no final do contrato lá, né? Porque são parcelas decrescentes, mas agora no início é isso. E aí ela disse, então a gente vai ter que cancelar. E aí foi cancelado, um parente próximo pagou a diferença, né? Deu uma entrada maior, e aí a parcela realmente chegou nos 1.500 que eles queriam. Sim. Mas como você falou, é um choque de realidade. Tanto para saber quanto que a pessoa pode financiar, quanto que ela quer pagar por mês. Então todos esses cálculos precisam ser pensados, né? As pessoas são muito cruas em relação a isso. Agora, no último mês de março, eu fiz uma campanha social, que eu chamei, e divulguei em alguns locais. Talvez a gente possa continuar, né? O site vai continuar aberto, que é o quero sair do aluguel.com.br. Né? O que é? As pessoas entram lá, preenchem alguns dados básicos, nome, telefone, e-mail, e aí eu entro em contato, ou outras pessoas que são voluntárias, para orientar sobre essa questão sobre financiamento imobiliário. E aí muitas pessoas acham que não precisa dar entrada para comprar um imóvel. Regra geral, pessoal, o banco não financia 100% do imóvel, ele vai financiar 80% do imóvel. Uma das justificativas disso, Ivan, talvez seja assim, imagina você comprar um imóvel, aí você vai lá, paga uma prestação mensal, que seja de 1.500, 2.000, 3.000 reais, enfim. E aí, em algum momento você, ou talvez na primeira, você já nem paga. Na largada, já que. E aí o que você faz? Você não tem compromisso com aquilo. O banco vai tomar o teu imóvel. Eu não paguei nada, então tanto faz, pode pegar. Mas agora, se você deu 20% de entrada, no imóvel de 250 mil são 50 mil reais, acho que faz diferença para todas as pessoas. No imóvel de 300 são 60 mil reais, de 350 são 70 mil reais. Então já pesa, você perder esse valor já fica pesado. Então, por isso que o banco não financia totalmente, né? Financia só 80%. Então a pessoa precisa se preparar com 80%, né? Com 20%, aliás. Como no programa anterior lá com o pessoal da Rotas, né, eles falaram, essa condição parcelada de entrada facilita a vida de muitas pessoas. Elas não guardam dinheiro. Muitas vezes, essas pessoas que eu falei, poucas pessoas das que eu falei, foram dezenas de pessoas, e pouquíssimas falaram que tinham algum dinheiro guardado, e muitas que tinham não era suficiente. Né? Então, assim, precisa se pensar muito em guardar dinheiro. Eu estava ouvindo um podcast famoso, na verdade é um influenciador famoso, aí o tal do Primo Pobre. Tem o primo rico e tem o primo pobre, né? O primo pobre, ele fala justamente disso. As pessoas, por exemplo, não conseguem guardar dinheiro, né? Muitas vezes por quê? Porque elas ganham 3 mil reais por mês. E aí elas ganham um aumento, mudam de empresa, enfim, e elas vão para um salário de 4 mil reais por mês. A pessoa automaticamente, no mês seguinte, ela está vivendo uma vida de 4 mil reais por mês. Mudou o patamar. Ela não fica no 3 e, agora eu tenho uma folga, eu posso guardar para uma emergência 1.000 reais. Ela não se prepara para isso. Ela gasta mais. Agora eu tenho mais liberdade. Né? Então, assim, a gente tem que pensar em alguma coisa diferente para ter essa possibilidade de guardar dinheiro. Né? Quando eu fiz o meu financiamento, por exemplo, o que eu tinha? Eu tinha um carro, que eu dei o carro de entrada no imóvel e mais um dinheiro que eu tinha guardado. Eu fiquei sem carro, né?
os parentes me ajudavam, emprestavam o carro, enfim, me virei um pouco nisso. Em algum momento eu não precisava de carro, realmente. Então, você tem que se preparar para isso, né? Porque é tua casa própria, né? É um sonho realizado, né? Sim. Wagner, hoje, basicamente, né? Eu estou escutando aqui o Podville, escutei algum corte, alguma coisa, e veio o gatilho. O que eu preciso, basicamente, para iniciar um processo de análise de poder de financiamento hoje? Existem duas questões, né? As simulações que você mesmo pode fazer pelo site dos bancos, né? Por exemplo, Caixa Econômica ou outros bancos, né, que trabalham com isso, Itaú, Santander, Bradesco, enfim, outros bancos. E também você pode, como eu falei, né, para você ter um poder exatamente, saber exatamente, tentar uma aprovação de crédito, que é como se fosse uma carta de crédito no seu nome. Então, mas o básico de tudo é você ter o seu CPF limpo, como dizem, né? Sem restrições. Você pagar suas contas em dia, ter um rating bom no mercado financeiro, né? Não ter atrasos, não ter protestos, né? Não estar nos SPC. Então é um ponto fundamental. Só para cortar, perdão até, vai. O CPF não tá legal, não vai começar. Não adianta. Tem, vou fazer ainda, não. Enquanto não tiver zerado o CPF, não vai ter financiamento. Não adianta. E não importa o valor, se é R$10, se não. Tem alguma restrição no CPF, tá fora. Talvez exista alguma instituição financeira que vá fazer, mas não em grandes valores, e se fizer, dentro do percentual de juros, tem questões embutidas ali, né? Uma delas é o risco. Né? Tem um banco que nós trabalhamos, que é o Banco Inter, por exemplo, fica bem claro, assim, quanto mais um CPF com o score mais alto, os juros é menor, chega a 9%. Quando o score não é tão bom, já vai para uns 12% ao ano, né? 1% ao mês, né? Então ainda é um valor considerável, não é tão ruim assim, mas ele fica muito mais alto do que o anterior. Então, quanto melhor você tiver um relacionamento com o mercado, com a instituição financeira que você converse com seu gerente, vá criando relacionamento. Tem pessoas que não vou botar dinheiro no banco porque não vale a pena e tal. Não, o banco tem que enxergar as coisas que você tem. Você tem que fazer contas no banco. Você tem que ter cartão de crédito e você tem que pagar o cartão de crédito. Uma vez um gerente de uma instituição financeira, ele consultou meu CPF porque eu pedi. E ele estava fazendo financiamento com a gente, então ele falou, não, eu tenho um CPF bom, eu sempre estou consultando aqui. Ele disse, então consulta o meu aí também. Não, pode falar. Eu falei, assim, Wagner, eu enxergo aqui que eu nem tinha conta naquele banco. Eu enxergo que você tem um limite de crédito bem alto e você não gasta isso por mês. Você gasta muito menos, então você tem um bom perfil para o mercado financeiro, né? Hoje em dia isso mudou, tá? A situação tá mais difícil. Mas, regra geral, assim, você precisa ter isso, sabe? O banco... Sabe aquele negócio de te oferecer? O banco sempre tá te oferecendo, eu te dou mais limite, mas não é porque ele te deu o limite que você vai gastar. Talvez numa emergência, numa necessidade, tô reformando a casa, tô fazendo uma aquisição, enfim, aí sim, mas não sempre no limite, sempre, né? Então você tem que ter essa noção que o mercado financeiro precisa enxergar você como um bom pagador. Ok. Primeira etapa vencida, meu CPF está em dia. O que mais eu preciso? As pessoas precisam saber que o banco, primeiro, como eu falei, né, o banco não financia 100% do imóvel, ele vai financiar 80%. A outra situação, talvez uma pessoa... solteira, muitas vezes, que mora, né, com os pais. Eu ganho 4 mil por mês, eu consigo pagar uma parcela de 3 mil por mês e viver com R$1.000 por mês. Não, o banco não vai enxergar isso. O banco, e na verdade até possivelmente é uma regra para que as pessoas não se endividem, né, uma lei, o banco vai poder comprometer, a pessoa pode comprometer a sua renda com financiamentos, isso considerando inclusive carros, tudo mais, que a pessoa possa ter financiado,
30% da renda para essa necessidade. Em algumas situações chegam até a 25%, dependendo da tabela, ou 35%, dependendo da instituição financeira. Então, assim, você não pode comprometer muito da sua renda. Então, tem essa situação também. Você tem que, eu preciso enxergar, eu ganho 10 mil reais por mês, eu vou conseguir assumir uma parcela de no máximo 3 mil por mês. E é parcelas, né? Se tu já tem uma coisa de carro, se já tem uma moto, somar. Já tem... Opa! Exatamente. Às vezes as pessoas falam, tenho um financiamento, eu posso fazer outro. Se ficar dentro desses 30%, por que não? Eu fiz até, a pessoa tinha um imóvel no Minha Casa Minha Vida e já estava pagando uma parcela bem baixa, e ela fez depois um outro financiamento, se não me engano era no Bradesco, e aí ela comprou um outro imóvel, né? Mesmo tendo aquele em aberto. Então, assim, cabendo, né, no seu orçamento, né, tanto para o banco em si, como para você enxergar, né? Porque qualquer 500 reais faz uma diferença, né, gigante, né? Pode ser um plano de saúde, pode ser uma escola particular para um filho, enfim. Então a pessoa precisa entender quais são as prioridades e quanto que ela pode comprometer exatamente com o salário dela com essa necessidade. É um assunto que ele é até difícil explicar ele assim num podcast, mas basicamente tem as duas tabelas, né? Saque e price. Uhum. Wagner, da maneira mais simples, não é um assunto simples, é complexo. Sim. Porque essas tabelas em 12 anos, 24 anos, fazem uma diferença tremenda. Sim. Que pode ser as compras do mês, que pode ser a mensalidade do filho, que pode ser a parcela de um outro veículo. Então, sim. Mas é importante entender mais ou menos o que é saque e o que é price. A tabela saque são tabelas de amortização, né? A amortização é o quê? Como as parcelas que você paga vão diminuindo o teu saldo devedor perante o banco. Então, regra geral, nunca vai virar uma bola de neve um financiamento que você quiser. Até é importante destacar algo que até o próprio... Eu já vi outras pessoas falando, mas o próprio primo pobre que eu falei, né? Ele disse que ele fez esse cálculo. Se eu não tivesse ouvido ele falar sobre isso, eu teria feito o cálculo. Ele chegou no cálculo da seguinte forma. As pessoas falam, mas eu vou pagar um financiamento de 300 mil reais e depois de 30 anos, 35 anos, eu vou pagar 900 mil reais. Então, eu vou pagar 3 vezes mais. O cálculo que ele fez é que se você pagar um aluguel, você vai pagar 3 vezes mais que o financiamento, ou seja, 9 vezes mais do que o 300 mil reais. Por quê? Porque os valores não são reajustados. Como foi falado, né? Dependendo de como você escolhe ali, o indexador da parcela geralmente é a TR, taxa referencial, que ficou zerada há muito tempo e agora tem uma diferença muito pequena. Então é uma atualização muito pequena que acontece na parcela. E o aluguel é IGPM, que às vezes os valores podem ser muito altos. Então por isso que vai ser praticamente crescente as suas parcelas. Sim. Você começa, hoje eu estou pagando um aluguel de 1.900 e aí vai subindo. Em 30 anos esse teu aluguel vai se transformar numa coisa muito cara, possivelmente. Sim. Enquanto as parcelas do financiamento elas vão decrescendo. Às vezes, dependendo da tabela, pouquinho e às vezes bastante. Então, assim, como eu falei, financiamento é caro. Viver do aluguel é muito mais caro. Sim. Né? Então, e além de tudo, você está pagando um financiamento de algo que é seu e que vai valorizar também. A valorização do imóvel também tem que estar na conta, né? Eu tenho um imóvel esse imóvel do Minha Casa Minha Vida que eu adquiri há uns 3, 4 anos atrás, foi adquirido por 210 mil reais. Né? Hoje ele vale 350 mil reais. Sabe? Então é uma valorização considerável. Se for botar na ponta do lápis, é algo em torno de 1% ao mês, vai valorizando, aumentando todos os meses ali, né? Mas como eu dei uma entrada muito pequena, né, isso, né, eu não desembolsei todo o valor de uma vez só, então eu acabo sendo beneficiado também de certa forma. E aí, falando agora, voltando à sua pergunta sobre price e saque, a saque a sigla significa Sistema de Amortização Constante. Então, para ficar bem claro assim, para as pessoas entender, arredondando, vamos dizer que o financiamento é em 360 meses, que são 30 anos, e você está
emprestando do banco, né, financiando 360 mil reais. O cálculo é simples, 360 mil dividido por 360 meses. Então, a amortização mensal constante na tabela saque, ela vai ser de R$1.000. Então, você vai pagar uma parcela possivelmente de 3, 4 mil reais por mês no início, mas vai diminuir do teu saldo devedor apenas R$1.000. O restante é juros, e o restante são seguros que estão embutidos ali, como seguro de morte ou invalidez. Se você morrer ou ficar inválido, o imóvel, né, tem esse seguro, né, para garantir o pagamento da quitação. E tem o seguro de danos físicos ao imóvel, se por acaso, eu sempre brinco, né? Sabe aquele Indiana Jones que tem uma pedra rolando atrás dele? Se acontecer isso na tua casa, né, e ela ser derrubada, então tem um seguro que cobre essa situação. Porque daí o banco vai dizer, por que tu não tá pagando mais o teu financiamento, Ivan? Eu vou tomar aí teu imóvel. Daí tu fala assim, a pedra levou o meu imóvel. Sim, claro. Vai lá e toma então, pode ficar com esse imóvel, eu não quero mais. Né? Então eles precisam ter esse seguro. Você paga para o banco ter uma garantia de que ele não vai ter prejuízo. Mas a maioria da parte são juros, e esses juros estão diretamente ligados ao teu saldo devedor. Então as parcelas são decrescentes porque a amortização é constante, teu saldo devedor vai diminuindo, e como os juros incidem sobre o saldo devedor, cada mês que passa você paga menos juros, né? Porque tu deve menos, vai ter menos juros. Menos juros, e vai indo, e aí ela fica bem crescente. Assim, tem situações que você começa a pagar uma parcela de 4 mil e a última é R$1.000 nos 30 anos. E não, mas isso vai ter uma correção. Como eu falei, vai ter uma correção muito pequena, vai ficar muito próximo desses números ali. E na tabela Price, a amortização é diferente. Ela começa pequena e ela vai aumentando ao longo do período. Então, as parcelas... o saldo devedor ele diminui muito menos, né? Para você paga muitos juros no começo, então o saldo devedor vai diminuindo muito pouco, e com isso as parcelas ficam mais constantes, é quase uma tabela fixa, uma parcela fixa, né? Sim. Tem uma diferença muito pequena durante esses 30 anos. Teve um caso de um cliente que eu fiz o financiamento, que eu falei assim, ele podia optar tanto price quanto saque, e eu falei, olha Felipe, eu fiz aqui, vi pelo somatório das parcelas, você está financiando 150 mil. Ao longo dos 30 anos, se você optar pela tabela price, você vai pagar 50 mil reais a mais do que na tabela saque. E aí ele disse, Wagner, eu entendo isso, mas eu vou optar ainda a pagar mais caro. Por quê? Porque como a parcela na price, por ela ser mais fixa, ela é uma intermediária entre a mais alta, a primeira da saque e a última, né? Então ela fica mais intermediária, então assim, cabe no meu orçamento. Eu vou pagar mais juros, eu sei, no somatório, mas eu prefiro que eu fico mais seguro em relação a isso. Eu escutei já, eu consigo pagar 2 mil de aluguel, e a Price me possibilita uma prestação quase fixa de 2 mil. Eu entendo que 2 mil eu consigo e me deixa confortável. Exato, assim, né? Exato. Então é isso. E ao contrário de na Price, tu começaria de repente com 3 mil reais, depois de 10 anos talvez chegaria nos 2 e depois lá no final chegaria a 500 reais, né? Mas a pessoa ela está pensando naquele momento, né? Então assim, não há vantagens financeiras na Price, mas as pessoas acabam optando porque a parcela fica um pouquinho menor e elas acabam sendo mais constantes. E cabe naquele momento no orçamento. Sim, e é como eu falei, né? Nesse caso do cliente, né? Era assim, tipo, sei lá, R$1.600 e R$1.200 na Price. E aí R$400. R$400 como eu falei, né? Ele era um caminhoneiro, de repente é um pneu que ele possa comprar, uma escola de um filho, um outro financiamento de um carro, alguma coisa. Então ele acaba optando por isso porque ele enxerga dessa forma, né? A gente comentando em 360 meses, mas eu acredito que a maioria dos contratos eles terminam antes. Será que a gente tem essa informação? Quantos anos? Sempre uma média, né? Claro. 10 anos? Eles falam nisso, de 8 a 10 anos que as pessoas acabam quitando o financiamento. E aí só que são números frios, né? E eu chego à conclusão, até pelos processos que a gente acaba pegando, e algumas pessoas não sabem, né? O Ivan tem um imóvel financiado, e agora a família cresceu.
ou a família diminuiu e de repente ele quer trocar de imóvel, né? Então ele vai pegar aquele imóvel e dar de entrada num outro, melhor localizado, enfim, maior. Vai fazer o upgrade. Exato. E aí, mas tu não quitou ainda o financiamento. Não tem problema. Você consegue vender esse teu imóvel. A pessoa, se ela pagar à vista, fica claro, né? Mas ela vai fazer financiado, o que vai acontecer? O novo banco, ou se for a mesma instituição, né? Ele vai ver o saldo devedor do Ivan, vai quitar e o que sobrar ali do valor que foi financiado, ela dá para o vendedor, né? A grosso modo. Eu tenho o meu imóvel lá, tem um saldo devedor de 120 mil, o cara vai financiar 280, então 120 menos 280, a diferença, né? 160 vai chegar ali na minha mão. Sim. É isso que vai acabar acontecendo, né? Então, assim, pode-se vender um imóvel financiado. E aí, nesse momento, ele é quitado, né? Ele é quitado e daí dá a impressão de que a pessoa quitou, mas não, às vezes não, ela não quitou. Né? Então, esses números, eles não aparecem, né? Eles só falam que realmente em 10 anos as pessoas, de 7, 8 a 10 anos, as pessoas acabam quitando um financiamento de 30, 35 anos. E assim, é interessante, e um dos vídeos, voltando a falar do tal do primo pobre, né? O primeiro vídeo que ele fez sucesso foi justamente sobre amortização. Que ele explicando que uma pessoa que faz um financiamento em 30 anos consegue pagar em 3 anos, por exemplo, né? E as pessoas sempre me perguntam sobre isso, né? Wagner, depois eu posso ir amortizando? As pessoas falam, posso ir pagando de trás para frente? Não é exatamente isso que acontece no financiamento imobiliário, mas é a impressão que dá, né? A Caixa Econômica, por exemplo, e o meu financiamento na Caixa Econômica, ela tem um aplicativo que é muito prático em relação a isso. Você consegue jogar ali o valor que você quer amortizar e ela faz o cálculo quantas parcelas você consegue diminuir. E aí, usando aquele exemplo do 360, por exemplo, eu tenho ali, eu financei 360 mil, paguei 10 parcelas, então eu já não devo mais 360, amortizou R$1.000 por mês, eu já estou devendo 350. Claro, não paguei só isso, eu paguei muito mais, mas amortizou só o 10 mil. Então agora sobrou um dinheiro, né? Recebi uma trimania, pode falar trimania aqui? É patrocinador, não? Ainda não, fica a dica, trimania. Ganhei 300 mil na trimania. Não dá para quitar porque eu estou devendo 350. Mas eu posso chegar lá, tá aqui 300 mil, eu já não devo mais 350 para o banco, eu devo só 50. Vai ter uns juros ali porque de repente vai passar uns dias da data do vencimento, né? Mas a grosso modo, o que acontece? Cada R$1.000 eu vou eliminar uma parcela. E existe a possibilidade de você diminuir o valor das parcelas. Mas eu acho que isso não é tão interessante. Por quê? Porque sempre que ficar uma migalhazinha para você pagar, você vai pagar a taxa de administração, seguro de danos físicos ao imóvel e seguro os itens que estão incluídos dentro da parcela. Exatamente, né? Então tu sempre vai pagar isso ali. Ficando R$1, 1 centavo, tu vai ter que pagar isso porque a parcela está viva. Então se você eliminar, você já descarta, né, bastante coisa. Então, nesses aplicativos dos bancos, o Itaú também tem um aplicativo legal em relação a isso, você consegue enxergar bem legal, assim. Pega assim, eu estou devendo 120 para o banco, né, saldo devedor, eu jogo ali às vezes 30 mil, de 300 parcelas vai para 200. Sim. Né, de forma bem simples e rápida. E aí, 200, daqui a pouco sobrou mais 30 mil, já vai para 100. Sabe? Então, por isso que as pessoas se organizando. Mas, eu sempre falo assim, você pode fazer isso, é legal você fazer, porque você tem uma dívida, de repente te dá uma dor de cabeça e você não quer se preocupar, mas numa análise fria, eu pergunto, você não tem nada para fazer com esse dinheiro? Por quê? Porque é um dinheiro que você vai imobilizar. Você vai jogar lá, vai pagar o teu saldo devedor, mas você não vai mais tocar nele nunca mais. Agora, se você pegar esse dinheiro e investir, quem sabe você não tem um retorno melhor em relação a isso. Por quê? Porque os juros do banco, no Minha Casa Minha Vida, é abaixo de 9% ao ano, né? Então é 0,80%. É os juros mais baixos do... Sim. Indo para o SBPE, né? Vai a partir de 9,79%. Vamos arredondar para 10%. 10% ao ano ainda é menos de 1% ao mês.
E qualquer investimento que você faça hoje no banco, CDI, não sei o que, eles te dão um retorno de mais de 1% ao mês. É só você negociar lá com o banco, ver qual é o tipo de investimento que dá melhor e tal. Então, e você tem o dinheiro ali. Daí eu costumo falar, surgiu uma emergência, uma coisa ruim, né? Tem o dinheiro lá guardado. Não, eu mobilizei, eu botei na casa. Então pega a janela da tua casa, arranca e vende, né? Para você levantar o dinheiro que você precisa. A porta que você botou, arranca, fica sem porta um tempo e vende. Não dá, né? Não dá. Então se tu tem o dinheiro lá, você aplica. E pensando na parte boa, surgiu uma oportunidade, surgiu um terreno barato, um amigo meu tá enforcado, ele tá vendendo um carro, tá meio barato. Casal que se separa, herança, que às vezes tem questões que acabam tendo discussões e vendendo rápido para resolver. Você sendo advogado, você sabe bem como é que é. Então assim, daí você tem aquele dinheiro lá. E aí você levantou um dinheiro a mais, vendeu depois pelo preço que é esperado, e aí você devolve lá para a aplicação e continua rendendo. E aí você vai trabalhando com esse dinheiro. Use o dinheiro para trabalhar para você, né? Pode, claro, usar no saldo devedor e abater lá das parcelas, diminuir o número de parcelas, mas eu sempre falo assim, com uma matemática financeira, com um conhecimento financeiro, você consegue fazer render esse dinheiro a teu favor também. É impressionante como a gente não tem essa cultura, né? Sim. Não é da nossa... A gente porque acho que também assim, né, Ivan, a gente tem mais ou menos a mesma idade e a gente cresceu com períodos de inflação, então nossos pais sempre nos falaram para guardar dinheiro, que não sabe como é que é o futuro e que a gente não pode ter dívidas, que o banco vai te matar. Meu pai passou por dificuldades, pagou muitos juros de banco, só depois de muitos anos conseguiu resolver. Então, acho que a gente tem esse medo que colocaram na nossa cabeça, mas tu estando consciente, sabendo se controlar, não tem problema nenhum usar o banco a teu favor. Wagner, só para deixar essa mensagem, porque eu acredito, até a gente lembrou antes, que a gente falou com o pessoal da Rotas lá e tem vários empreendimentos na cidade, outras construtoras como a Roga, e é um perfil de pessoas que eu acho que elas são as que mais precisam. Todo mundo precisa de conhecimento e técnica financeira, independente. Mas essas pessoas, elas envolvem a dignidade de ter o seu lar, né? São pessoas trabalhadoras, na grande maioria nas nossas indústrias, né? Como essas pessoas hoje... Tô viajando aqui. Como a gente poderia fazer essa informação? Porque tu falou do site ali, né? Como facilitar essas pessoas terem acesso a essa informação? Como nós, formadores de opinião, tu também, né? Um histórico grande na cidade de informação. E ainda não teve uma ferramenta assim. Eu tô viajando agora. Tem que realmente pensar. Você bem sabe, eu tenho envolvimento também com a classe contábil da cidade, né? E a classe contábil, inclusive, agora no mês de abril vai ter um evento ali no Shopping Miller sobre orientação de preenchimento da declaração do imposto de renda. Não é fazer a declaração, mas orientar para a pessoa não cair na malha fina e saber como fazer, ou procurar um profissional, né, que seja capaz de entender essa situação e fazer da forma certa. E aí eu pensei, como é que eu vou fazer isso? O ideal também seria, de repente, como eles vão fazer lá no shopping, ter essa possibilidade, mas eu não tenho braço para isso, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Então eu criei o site querosairdoaluguel.com.br para que as pessoas entrem, preenchem os dados e à medida que os voluntários possam atender, eles vão entrando lá e vão pegando o contato e vão falando sobre isso. Então, como eu te falei, para ter uma ideia, eu vou pegar aqui umas anotações que eu fiz, pensando justamente nessas pessoas mais simples, né? Que vão se enquadrar no Minha Casa Minha Vida, que vão conseguir, muitas vezes, subsídio. As pessoas falam, né? O programa fala, né? De subsídios até 50 mil. Eu já tentei várias simulações. Em Santa Catarina, eu acredito que as pessoas não vão conseguir um subsídio tão alto assim. Essa é uma questão até que a gente tem que ter até cuidado nisso, porque essa história do subsídio não é assim, cara. A história dos valores de 40 mil, 50 mil é muito, é um filtro tão pequeno lá.
Eu não sei o percentual de subsídio de 40, 50 mil, isso deve ser irrisório. Eu acredito que seja em cidades maiores, né, que tenham custos mais elevados, e aí eles pensam que eles precisam desse subsídio. Ou regiões lá no Nordeste, que são mais pobres, que acabam recebendo um pouco mais. Mas eu fiz algumas simulações aqui, que eu queria mostrar para você ter uma ideia de como as pessoas, o que aconteceria na vida das pessoas, né? Um imóvel novo, tem essa diferença também, imóvel novo usado também muda um pouco o percentual, quanto libera e subsídio e tudo mais. Um imóvel novo em Araquari por 195 mil ou em Joinville por 200 mil, uma pessoa com uma renda de 2.500 por mês, ela teoricamente conseguiria adquirir. De que forma? Ela precisaria de uma entrada de mais ou menos 40 mil ali que seja, né? Dependendo da situação ali, né? Porque acaba sendo 20%, né? Mas ela teria, então, um valor de entrada e ela conseguiria um subsídio em Araquari de 14 mil e em Joinville 19 mil. E ela conseguiria um financiamento com essa renda de 148 mil. Então o restante seria a entrada que ela precisaria dar, né? Então eu fiz o cálculo, daria algo em torno de 33 mil reais que ela precisaria ter, um automóvel ou FGTS, enfim, qualquer coisa, e ela conseguiria 148 mil. Fiz um outro cálculo aqui, uma pessoa comprando um imóvel de 240 mil, uma renda de 3.800. Então, assim, não é muito fora também, né, da realidade. Da realidade, um casal, de repente, os 2.900 cada um, chega a 3.800. Financiamento de 192 mil, ou seja, precisaria ter ali 48 mil para dar de entrada, de novo, né, um carro, dinheiro, FGTS, o que ela tiver, e a parcela, algo em torno de R$ 1.100 por mês. Dependendo da idade dela, tudo mais, porque tem isso também. Mas uma parcela de 1.100 para morar no imóvel de 240. Isso é um preço de um aluguel, possivelmente, ou muito menos que um aluguel. Talvez você saiba muito. Cara, aluguel de 1.100 tá cada vez mais difícil. Cara. Difícil. O imóvel de 245 mil, renda de 4.400, né? Um pouquinho mais, vai mudando um pouco. Sim. Parcela de 1.200. Mais ou menos. Um imóvel, daí fugindo, indo para questões mais altas, até porque um cliente apareceu lá pagando um aluguel de 5 mil. Eu falei, olha, com 5 mil você consegue comprar um imóvel de 750. Claro, tem que ter 20% de entrada, que dá 150, e aí você financia 600 mil, mas você paga uma parcela próxima ali de 5.200. Eu disse, é o preço do meu aluguel. Ele só precisa se organizar e ter 150 mil para dar de entrada. E aí, pensando valores mais altos ali, né, financiar 700 mil, por exemplo, do imóvel de 1 milhão e pouco, 6.500 uma parcela. Né? Então são questões que acabam. E caindo na situação, às vezes, mais simples, ali de novo, voltando um pouco, né, um imóvel de 165 mil, que já fica difícil, né? Araquari, Joinville, enfim, a pessoa com uma renda de 2 mil, ela consegue comprar um imóvel desse. Vai ser difícil achar, possivelmente, né? Mas se tivesse a oportunidade, ela consegue com uma renda de 2 mil, ganha subsídio, um subsídio alto, né? Inclusive, algo em torno de 30 mil em Araquari, 38 mil em Joinville, porque ela tem uma renda abaixo de 2 mil. E aí ela consegue financiar 96. Daí com o subsídio de 30, por exemplo, já vai para 126. Então ela precisa ter uns 40 de entrada ou menos, dependendo da quantidade de subsídio. Então, assim, esse eu quero sair do aluguel é justamente isso. Hoje o teto do Minha Casa Minha Vida é 350 mil. Se a pessoa tem uns 70 mil para dar de entrada, ela vai financiar 280. O 280, uma parcela na Price, hoje ele vai pagar algo em torno de 1.900 e pouco, mais alto, lá perto de 2 mil reais por mês. É o preço de um aluguel do imóvel desse, mais ou menos. Né? É isso aí. Fica mais ou menos próximo, talvez 1.750, 1.800, 1.900. Mas tem condomínio, bom, tem igual, né? Mas não vai escapar. Não vai, o preço do aluguel é o valor. Exato. Na maioria das vezes, eu acho que até o aluguel é mais caro que o valor da parcela. Sim. Né? Então, assim, se organizar, né? Muita gente
conversou comigo, né, nesse projeto ali do Quero Sair do Aluguel e falou, mas Wagner, daí eu falei assim, tá, então o jeito é comprar um imóvel na planta, né, porque daí você vai pagando a entrada, já que você não tem entrada, como é o caso da Rotas mesmo, né, você vai pagando a entrada ali, acho que a Rotas dá uma condição excelente ali, né, 66 vezes. Muito, muito boa, né, então o que eu falei, né, então você pega, guarda esse dinheiro, deve ser, mas como é que eu vou pagar uma prestação, e pagar o aluguel e pagar ainda a entrada? Tem que fazer alguma coisa diferente, né? Então, tem que se virar, né? Tem que conseguir, na empresa que trabalha, como é que eu faço para ganhar mais, hora extra, investir em educação, investir em habilidades, fazer atividades extras. Um corte de gastos, às vezes. Corte de gastos, né? Uma das fontes interessantes, das dicas que eu ouvi, por exemplo, planilhar como que você gasta. Um cara diz que planilhou quanto que ele gastava, e ele descobriu que ele gastava R$400 por mês em cigarro. E ele nem tinha noção disso exatamente. Não, todo dia ele comprava uma carteira de cigarro, ou 2, ou 3. Sim. E aí ele começou a planilhar e ele viu que gastava isso. Então tem como criar alternativa. É para tua casa própria, seja uma coisa temporária, né? Que seja uma coisa que no futuro você vai ser compensado por isso, recompensado. Sim. Então faz um esforço inicial para que você possa ter esse sonho realizado. E aí depois, cara, acho que você se acostuma também, né, com isso de se controlar melhor, né, e aí de repente você consegue até comprar um segundo imóvel. Isso serve também para um segundo imóvel. Eu tenho uma filhinha agora que recentemente fez 7 meses, né, então pensar assim que eu compro um imóvel hoje, que de repente eu posso deixar alugado, né? O aluguel muitas vezes cobre o próprio financiamento, como a gente fez o cálculo agora, e quando for lá no futuro, quando ela precisar realmente de uma casa, ela vai ter lá a casa dela, porque eu já paguei possivelmente tudo, ou já paguei muito das parcelas, né? Então é pensar num futuro. Isso pode ser uma casa na praia, pode ser uma segunda casa em Joinville, né? Pensando numa aposentadoria. Aposentadoria, né? Então tem que pensar uma renda extra. Sempre tem essa questão, a gente escuta, que o governo não está liberando dinheiro. Uhum. Que, né, por causa de retiradas, poupança, né? Porque é um assunto até para uma outra conversa, da onde vem esse dinheiro, os juros, né? Sim. Como é que tá isso? A Caixa, acho que a Caixa é o maior, né? Que Sim. Tá tendo dinheiro para financiamento imobiliário? Às vezes existe assim uma espécie de orçamento, né, para cada momento, né? Então, conforme a demanda, talvez chegue algum momento que diz, acabou o dinheiro, né? Não tem mais. Daí, mas a gente precisa, aí o governo vai liberando aos poucos, né, para tentar criar alternativas em relação a isso. Mas assim, para programa social, Minha Casa Minha Vida, quando envolve subsídio e tudo mais, então é um processo um pouco mais demorado, mas chegar a faltar que não vai dar certo é difícil. Sim. Show de bola. Bom, pessoal, essa foi a nossa conversa aí com o Wagner. Novamente é um assunto e tem várias questões pontuais e dúvidas, e, né, Wagner, a gente não consegue tirar isso num bate-papo apenas, né? Então, para você, depois a gente vai colocar ali, né, Mosca, Quero Sair do Aluguel. Quero Sair do Aluguel.com.br. Eu também vou entrar lá para entender melhor, Wagner. Eu acho que é uma prestação de serviços que é essencial, cara. Sim. E se a gente conseguir ajudar uma pessoa a ter essa informação, acho que já é válido. Então, pessoal, essa foi a nossa conversa sobre financiamento imobiliário. Volto a repetir. A gente está com o contato do Wagner, tem o meu contato também. Você que tiver alguma dúvida, eu passo o Wagner, a gente troca uma ideia para que você tenha certeza se você pode ou não pode, e se pode, o valor. Sim. Que é essencial para você tomar a decisão da compra ou não do imóvel. Vai, eu queria te agradecer novamente, né? Acho que uma vez por ano tu vem aqui pra gente trocar uma ideia, conversar. Sim. E te agradecer, cara, de coração. Sucesso aí. Menina, tu tá com quantos filhos? Um só agora. É só? Não tinha antes? Não tinha. E foi menina? Foi menina. Boa sorte, eu tenho as 3 lá, vai precisar de muita sorte.
Apesar Obrigado. que eu tô aqui com a Luísa tá aqui no estúdio, Wagner, e eu sempre conto, cara, que eu sempre falo pra elas isso. Eu fiz um monte de M na vida, né? E faz parte, né? Mas as 3 meninas, as nossas filhas, não tem, cara. É o maior acerto aí. E isso vem muito ao encontro do que tu falou. Esse planejamento de um financiamento imobiliário pode ser o imóvel Uhum. que tu vai garantir a renda ou a própria moradia da tua filha e da tua Sim. família ali na frente. Eu vejo assim, né? Assim, até muitas pessoas acham, recentemente tivemos o Salão do Imóvel aqui em Joinville, né? E eu conversando com um corretor de imóveis ali, dono de imobiliária, né? Ele falou assim, não é comunismo, não é socialismo, mas existe muita gente que não ganha dinheiro e pouquíssima gente que ganha muito dinheiro. E aí, para corroborar com essa situação, eu contei para ele de uma situação de uma cliente que apareceu de um outro estado, chegou pela gente pela internet e tal. Ela ganhou, é uma pessoa jovem, 20 e poucos anos, que era do setor agro, teoricamente, baseado na declaração de imposto de renda dela, ela teria ganho no ano anterior mais de 3 milhões e 600 mil reais, né? Ela declarou isso no imposto de renda, depois a gente conversando pelo WhatsApp, ela falou que plantava abacaxi, que tinha alguns animais, alguma coisa, ela participava das cooperativas lá e tal, mas ela teria ganho 3 milhões e 600 mil. E aí a minha teoria, né, a gente cria teorias, eu crio pelo menos baseado nas coisas que eu tenho, nos conhecimentos, até que alguém prove o contrário e me diga que eu tento me corrigir em relação a isso, mas eu imagino assim, você do ramo sabe muito bem. Se eu tivesse 3 milhões e 600 mil hoje, o que ia pensar? Vou comprar uma casa legal aqui em Joinville. Hoje, a gente vê imóveis aqui em Joinville facilmente acima de R$1 milhão. 2 milhões, 3, 4, 5, 6, valores muito altos. Mas uma casa considerável, talvez aqui em Joinville, é 1,5 milhão. Uma casa boa, num lugar bom, pensando num futuro. E aí você vai querer ter uma casa, sei lá, na praia ou na serra, né, Campo Alegre e tudo mais. E aí lá já se vai mais, sei lá, 1,5 milhão, talvez, né? E aí você vai querer ter um carro. E aí quando você vê os 3 milhões e 600, não é mais tanto dinheiro assim como era antigamente, né? E a menina, voltando a falar, ela ganhou isso num ano. Beleza. E aí eu pensei, mas um cidadão comum pode ter 3 milhões e 600? Se uma pessoa que ganha 5 mil reais por mês guardar todo o salário dela, ela consegue em 60 anos. Sem gastar nada. Sem gastar nada. Ou seja, a grandiosíssima maioria da população nunca vai ter 3 milhões e 600 numa conta. Vai ter disponível esse dinheiro. E essa menina, não falando mal dela, né, não estou nem identificando ela, mas ela ganhou isso num ano só. Né? Então, assim, a maioria das pessoas, a grandiosíssima maioria das pessoas, nunca vai ter esse dinheiro na vida. Sabe? Então é muita diferença. Né? Existem muitas diferenças, né, que, usando exemplo, né, você como torcedor do Internacional, lembra quando foi o Rodinei, né, que era o lateral, que era do Flamengo, foi emprestado para o Inter, e foi um cara lá e pagou 1 milhão para que ele jogasse? O cara do agro ali, né, 1 milhão. E aí eles falaram, mas quem que é esse cara? É o Dr. Ivan. Não, brincadeira, não era ele. Era um cara lá do agro e tal. E aí eles falaram, o patrimônio dele é tanto. Eu fiz os cálculos do patrimônio dele para 1 milhão e do meu patrimônio até então pensando que se eu pudesse contribuir, percentualmente era como se eu desse uns 30 reais para que um jogador do Jack jogasse porque ele precisaria. 1 milhão pro cara é 30 pila teu. Exato. Sabe? Então, assim, é muita diferença social, sabe? Então, esse trabalho que você gosta de fazer, de ajudar as pessoas a conquistar a casa própria, cara, é um primeiro passo para que as pessoas tenham um pouco de dignidade na vida. Senão elas nunca vão conseguir e isso vai ser muito ruim. Sabe, conseguir logo cedo, né? Talvez você possa enxergar isso. Se você conseguisse mais cedo a casa própria, não pagasse tanto aluguel ou tua família, como foi o teu crescimento, que outra vida que tu teria, né? Sim. Já possibilitar, né? As pessoas terem esse conhecimento. Exato. Um casal jovem
Sim, né? talvez assim, em vez de pagar 1.500, 2.000 reais de aluguel, eles poderiam estar fazendo uma faculdade se eles tivessem já a casa própria e investir numa carreira e ganhar dinheiro e pensar no futuro. Que eles possam ter a informação para tomar as decisões. Exato. Pode ser que as decisões sejam as mesmas, não tem problema nenhum. Sim. Mas que eles possam ter essa informação para daí tomar as decisões. O primo pobre fala assim, né, que é grande erro que as pessoas falam, mas todo mundo tem, o dia de todos tem 24 horas. Mas não é assim, cara, né? O pobre é diferente. Né, para quem não tem condições, ele vai pegar, ele trabalha em Piraberaba, mas ele mora lá no Paranaguamirim. E aí, para ele fazer esse transbordo de um lado para o outro, ele demora horas, depende do ônibus. Se precisar de transporte público, então tá. Hoje eu estava lembrando que eu ia para a faculdade, eu estudava na Univale, eu pegava ônibus aqui em Joinville e ia todos os dias para a Univale. O que acontecia? Eu parava, o ônibus parava no centro para me deixar, quando a gente vinha da faculdade, e aí tinha um ônibus que passava... A gente saía de lá 10h30, às vezes um pouquinho cedo, um pouquinho antes, e aí tinha um ônibus que saía do centro, o ônibus do Costa e Silva, ele saía às 11h30 do terminal. E a gente parava ali na esquina, que a gente chamava de esquina da Barateira, né, porque tinha uma loja barateira ali na esquina, e era ali que o ônibus vinha. Às vezes o ônibus da faculdade parava aqui e o ônibus do Costa e Silva passava na minha frente, e eu não conseguia pegar. Eu tinha que esperar o ônibus ir. Não estou falando de vítima, né? Claro. Mas o ônibus tinha que ir pro bairro, fazer todo o contorno, voltar, e eu ia pegar o ônibus só 00:30. Isso aconteceu várias vezes, né? Então, assim, eu comecei a me regrar para, de repente, tentar sair mais cedo, na maioria das vezes, para não sofrer com isso. Ao contrário de muitas pessoas que o pai pagou para morar lá perto da faculdade, que era de outra cidade, mas o pai pagava, ou que chegava em Joinville e tinha um carro disponível para poder ir para casa. Eu não tinha essa oportunidade, né? Então, é uma diferença muito grande. É uma diferença e as pessoas precisam entender isso. Eu não tenho dúvida, cara, que a transformação social ela passa pela a universalidade de conhecimento e informação. Sim. Sem conhecimento e informação fica difícil. E só que para nós, né, e daí eu me incluo nessa história, porque, né, temos uma origem um pouco mais humilde, o acesso às dificuldades, né, tem várias outras prioridades dentro de um dia. Sim. Do que o acesso à informação. Mas é um papo para pro próximo. Pode ser. Wagner, gratidão de novo, cara. Obrigado. Deus te abençoe. Muito obrigado, vocês também. Tamo junto. Combinado então, quando tiver aí, de repente um outro assunto, a gente volta aí para falar, para orientar essa população aí. Obrigado, Wagner. Valeu. Pessoal, Podville, até a próxima. Abraço.